dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje sextamos com o índice de inflação porque finalmente saiu o IPCA final de 2025. Tanto medição de dezembro, quanto medição do mês que fecha o ano, né? Então a gente vai saber a variação acumulada no ano e nos 12 meses, que é aquele momento que as duas vão para o mesmo lugar, e a gente vai saber também se ela acelerou ou não em relação ao mês passado e se ficou dentro da meta esperada pelo Banco Central. Será que ficamos abaixo do teto da meta? Vamos descobrir hoje. Além disso, hoje é sexta-feira, né? E tem aquele perigoso clima. O que tem de sexta-feira com perigoso clima? A nossa querida Sexta de Arromba. Então a gente vai comentar uma coisa que rodou aí nas redes sociais em relação ao mercado de trabalho. Vocês já sabem que é aquela coisa que arromba. E se der tempo, a gente vai ainda falar sobre o acordo do Mercosul, que foi aí traçado em relação à União Europeia e até as implicações em relação a isso, as resistências que estão aparecendo também em relação ao acordo. Então, tudo isso a gente passa hoje e também vamos falar das projeções do mercado para o IPCA, que realmente aconteceu, a famosa expectativa e realidade. Dito isso, vamos passar pela nossa agenda, que hoje tem Brasil na agenda. Esses dias o Brasil tá meio sumido, né? Então vamos dar um oi sumido, porque Brasil volta para a agenda hoje. Vamos ver o que já saiu, porque às 7 horas da manhã, lá na zona do euro, saíram as vendas no varejo de novembro. Às 8 horas aqui no Brasil, já dando o seu oizinho, o IPCS da primeira semana de janeiro, ou primeira quadricemana de janeiro, como é chamada. Às 8 horas, também medição da FGV, o IPCS, só que dessa vez das capitais, também da primeira semana de janeiro. E às 9 horas, saiu o IPCA de dezembro, dado esse que é a estrela do dia aqui no nosso Brasilzão, porque estava todo mundo esperando a divulgação da inflação oficial que fecha o ano e mostra, como já falei, se a gente ficou ou não abaixo do teto da meta. Além disso, às 10h30 da manhã nos Estados Unidos, saiu outro dado que também muita gente esperava, que é o payroll. O payroll é o relatório mensal de empregos por lá, e ele traz toda a perspectiva de mercado de trabalho, a taxa de desemprego, o salário por hora. Então é o relatório mais completo do mercado de trabalho. Apesar da gente já ter tido alguns spoilers durante a semana, relatório JOLTS, relatório ADP, que são relatórios até complementares ao payroll, o payroll é o mais completo e acaba trazendo os detalhes mais profundos do mercado de trabalho estadunidense, que é usado para também decisões de política monetária, uma coisa que está muito no radar e que está em jogo por lá. Meio-dia nos Estados Unidos também sai o índice de sentimento do consumidor, e, além disso, também tem expectativas de inflação para 1 e 5 anos. Então, expectativa de inflação mais no curto e mais no longo prazo. Às 15 horas, também nos Estados Unidos, temos poços de petróleo e plataformas em operação. Dado que está mais no radar agora, junto aos estoques de petróleo, justamente por todas essas questões. Engasguei. Nossa, todas essas questões envolvendo a commodity. Vou aproveitar então para tomar uma água, porque eu realmente engasguei aqui. Pronto, estou de volta. Então vamos já passar pelo nosso fechamento do dia, porque a gente não vai atrasar aí o resto, IPCA a gente sabe que toma muito tempo. Então já vamos passar pelo fechamento de ontem, que inclusive teve muita influência, era isso que eu ia falar quando eu engasguei. O fechamento de ontem teve muita influência do petróleo e da commodity. Então vamos entender o que aconteceu, por que o petróleo subiu tanto ontem, depois de vários dias desvalorizado. O que aconteceu nesse mercado de petróleo que levou a commodity lá para cima, né? O petróleo subiu quase 3% ali ao longo do dia. E o que fez com que esse
petróleo subisse tanto, né? O que aconteceu nesse mercado para que a commodity disparasse assim? E por sua vez, como vocês sabem, a gente tem um peso grande das empresas que são ligadas ao petróleo aqui no nosso Ibovespa. Então vocês já devem imaginar que ontem o Ibovespa foi para o terreno positivo, impulsionado, sobretudo, pela Petrobras. E aí aqui eu já estou dando um pouco de spoiler para vocês do fechamento, né? Então, ontem, inclusive, na nossa manchete no site, a gente vê que o Ibovespa avançou por conta do petróleo, não me deixa mentir aqui, e com o IPCA no radar, porque já estava todo mundo com a expectativa dos dados de inflação, ou expectativa alta aí por esses dados, por essa divulgação. Vamos pôr aqui na tela para o pessoal em casa acompanhar, mas já adianto que o Ibovespa subiu 0,59% ontem, teve até um momento melhor durante o dia, não conseguiu segurar essa alta, não conseguiu segurar esse fôlego por tanto tempo assim, mas ainda assim uma alta que recupera parte das perdas da semana, sobe 0,59% e chega aos 162.936 pontos. O dólar subiu, apesar da alta do Ibovespa, e apesar da alta do Ibovespa motivado por preço de commodity, algo que normalmente acaba derrubando um pouquinho o dólar. Não foi o caso ontem, o dólar ficou muito perto do 0 a 0, ficou praticamente nessa estabilidade, mas com pequena alta, né? Uma leve alta de 0,06 a 5,39. O S&P 500 subiu 0,01, também bem perto da estabilidade, também bem perto do 0 a 0, quase nula a variação para cima do S&P, e a Nasdaq afundou 0,44. Então vamos entender por que esse movimento em Nova York foi misto e por que aqui no Brasilzão a gente teve essa alta de 0,59 ontem. E aí eu começo falando justamente pelo petróleo, ou começo pelo petróleo falando dele, porque foi a estrela do dia nas movimentações globais e acabou, claro, a commodity jogando o nosso Ibovespa para cima. O que aconteceu com o petróleo? Mais uma vez, não foi uma única questão. Foram várias questões e que perpassam pelo cenário geopolítico também. Todas as incertezas envolvendo o Irã acabaram no radar. A gente está falando de um país produtor de petróleo. Então, toda vez que você tem qualquer que seja conflito, qualquer que seja situação envolvendo um grande produtor de petróleo, isso entra no radar e começa a ameaçar a produção dessa commodity. Então, ontem isso acabou ganhando um pouco de força junto aos outros fatores que já estavam acontecendo. Então, você tem a questão ainda venezuelana no radar, apesar dela estar ali, né, entre uma incerteza de que você vai fornecer petróleo para os Estados Unidos, é essa a leitura do mercado, inclusive Donald Trump deixou isso bastante explícito em todas as suas falas, quem vai explorar, quem vai trabalhar esse petróleo são as empresas estadunidenses e muito provavelmente isso vai para o fornecimento dos próprios Estados Unidos. Então, você tem essa expectativa de que o petróleo pode ser um pouco mais abundante com esse fornecimento para os Estados Unidos e com essa maior produção. Essa maior produção atuaria como força contrária para derrubar o preço. Só que toda a incerteza também envolvendo o território, toda a incerteza envolvendo o conflito também entre os países, acaba puxando para o outro lado. É como se fosse uma correlação de forças ali, uma para cada lado. Então isso traz incerteza. Sempre que tem incerteza, a gente sabe que o mercado fica mais volátil. Então você tem essas duas forças atuando ali em relação à Venezuela. Agora a questão iraniana entra no radar também. E você ainda tem toda a recuperação do preço do petróleo que acabou caindo nos outros dias. Então você teve quedas bastante fortes nos outros dias e agora praticamente uma recuperação, um sinal de recuperação da commodity. Além disso, como eu já falei, os países produtores de petróleo, o clubinho da OPEP, que decide muito em relação à commodity e decide a direção do preço da commodity, também resolveu que talvez não continue ali aumentando a produção, porque nos outros meses eles tinham decidido que poderiam aumentar um pouco a produção. Provavelmente agora essa produção vai entrar em pausa, até porque o preço do petróleo caiu.
Quando o preço do petróleo cai muito, eles começam a ajustar a produção dentro desse clubinho que decide muita coisa em relação a preço, então não dá para falar que existe livre mercado quando a gente tem uma força atuante desse jeito. Você tem ali esse acordo para que não tenha o mesmo acréscimo, esse mesmo incremento na produção como antes. Isso não quer dizer que eles vão cortar, mas isso quer dizer que eles vão diminuir o aumento. Talvez comece a aumentar só um pouquinho e depois talvez não aumente mais. Então depende dessas reuniões e desses relatórios que são divulgados mensalmente pelo OPEP. Então essas forças estão atuando para aumentar o preço do petróleo e isso fez com que a nossa bolsa fosse para o terreno negativo com um bom impulso de Petrobras, que também já tinha caído em dias anteriores e caído também por fatores domésticos, por toda a questão envolvendo ali um vazamento na exploração, na verdade no reconhecimento, nas sondas da margem equatorial. Isso trouxe dúvida em relação a essa exploração. Então, a Petrobras, mesmo em dias que o petróleo estava indo bem, ela caiu por questões internas de Petrobras. Ela já estava com o preço lá embaixo. E aí, agora com o petróleo subindo e essa incerteza sendo diluída, ela conseguiu dar um salto até um pouco maior e impulsionar o nosso Ibovespa para cima. Então não tem como falar do dia de ontem sem passar pelo preço do petróleo, que está realmente voltando cada vez com mais força para o radar dos investidores e para o cenário geopolítico também. Muita gente fala, petróleo ficou no passado, né? Petróleo está ficando para trás. Parece que não, porque justamente tem um presidente nos Estados Unidos que continua colocando o petróleo nesse patamar de exploração e de protagonismo. Agora, falando de Nova York, por que é que os índices não foram na mesma direção? Nasdaq, como a gente sabe, é uma bolsa voltada para empresas de tecnologia. É um índice que tem a composição ligada a empresas de tecnologia. E ontem não foi um dia bom para empresas de tecnologia. Elas voltaram a oscilar e acabaram derrubando o índice ligado, claro, ao setor. Em contrapartida, S&P 500, por mais que tenha também alguma ligação com tecnologia, que possa ser afetado por algumas questões envolvendo tecnologia, outros fatores também deixaram de forma que ele ficasse ali perto do 0 a 0. Uma das coisas foram as empresas ligadas à defesa. Elas subiram bastante com todas as questões que estão acontecendo nos Estados Unidos agora, com todos os pronunciamentos de Donald Trump falando que ele vai colocar mais dinheiro no poderio militar. Então essas empresas ligadas à defesa acabaram subindo bastante com isso, sofreram ajuste durante o final da semana. Então isso tirou um pouco de força de algumas bolsas nova-iorquinas ou de alguns índices nova-iorquinos. Por outro lado, S&P 500 também tem energia e o petróleo subiu ontem. Então, duas forças também atuando de forma contrária aqui. Por isso ele conseguiu ficar no terreno positivo, mas não com um fôlego tão grande. Como a gente vê aqui, o movimento ficou muito ligado e girando muito em torno dessas questões de petróleo e principalmente as questões geopolíticas. Nesse começo de ano, que a gente tem um ritmo mais lento na divulgação de resultados, e claro que lá nos Estados Unidos, somado a tudo isso, ainda tinha a expectativa por um payroll mais fraco, e isso traz também esse sentimento misto em relação à economia estadunidense. Então, a economia do país norte-americano pode desacelerar e isso reforçar a queda dos juros, o que traria apetite pelo risco. Só que ela desacelerar também mostra que a economia por lá está desaquecendo, então as empresas também sofrem. Aí mais uma correlação de forças ali, um cabo de guerra, cada um puxando para um lado. Então havia muita expectativa pelo payroll, isso a gente não pode tirar da fórmula aqui, mas o cenário geopolítico e o cenário político também acaba tomando protagonismo quando os indicadores ainda estão numa lentidão em serem divulgados, que é o cenário que a gente vê nesse começo do ano. Quantos indicadores muito relevantes a gente teve na agenda essa semana? Então, isso abre espaço para que outros fatores acabem puxando aí os mercados e conduzindo os mercados, justamente ganhando esse protagonismo. Vamos falar de PCA, porque, como eu falei, era um dado muito esperado, mexeu com o fechamento ontem e mexe com o nosso bolso.
Então vamos falar desse índice de preços ao consumidor, divulgação do IBGE, mas antes vamos ver o que o mercado estava esperando pro IPCA e vamos ver se ele acertou ou não as suas projeções e expectativas para a inflação. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem quais eram as projeções do mercado. Então, na média, o mercado esperava IPCA em alta de 0,33, desacelerando ali, na verdade, acelerando em relação ao mês passado, mas um ponto bem importante aqui é que eles esperavam uma inflação em 4,27 no ano. Isso quer dizer o quê? Que a inflação ficaria abaixo do teto da meta, tanto na média quanto na mediana, até porque os dois valores são iguais aqui. A média caiu bem pertinho da mediana. O piso era de 0,27, então a menor projeção do mercado foi de 0,27 e a maior de 0,45. Isso é interessante porque não tem um espaço tão grande entre o piso e o teto. O mercado não estava tão sem consenso assim para o mês de dezembro. O mercado estava praticamente concentrado aí, o quê? Em 0,18 ponto percentual entre o mínimo e o máximo. Isso quer dizer que os dados estão mais concentradinhos, não teve uma galera viajando muito no popular. Quando a gente pega a distribuição dessas projeções, a gente consegue ver que a maior parte dos 38 respondentes ficaram ali nesse intervalo justamente entre 0,31 e 0,33 e boa parte, também 15 respondentes dos 38, ficaram entre 0,34 e 0,35, faixinhas bem estreitas aqui, até porque não tem muita amplitude, como eu falei, entre o teto e o piso. Então as faixas ficaram muito estreitas e você tem praticamente 50% do mercado esperando alta de 0,33% na inflação, o que leva, por isso, a média e a mediana para o mesmo valor. O mercado não estava tão criativo assim em relação, para não falar outra coisa, não estava tão criativo em relação às projeções da inflação, estavam mais pé no chão, pelo menos nesse dezembro, e eles esperavam, né, analistas e especialistas aí do mercado, esperavam duas coisas: aceleração dos alimentos e queda no grupo habitação, principalmente vinda aí da energia elétrica. Agora vamos entender se o mercado errou ou se o mercado acertou as suas projeções, porque agora a gente vai ver a realidade e não as expectativas que a gente estava vendo antes. Então já vamos passar por esse índice de inflação, porque a inflação a gente sabe que interessa aí ao nosso bolso e toma bastante tempo aqui do programa. A inflação ficou em 4,26, então um pouquinho abaixo daquela inflação projetada para o mercado e principalmente aqui, eu acho que o que é importante a gente falar é que ficou abaixo do teto da meta de 4,5. Então eu queria muito saber, assim, é uma curiosidade minha, eu diria, por que as expectativas estão tão desancoradas, segundo o Banco Central? Porque toda a ata do Copom, claro que a gente sempre fala que é um copia e cola, né? Você copia o mês anterior e cola no seguinte, é a justificativa padrão, tá ali na roleta de justificativa, sabe, Maísa ali rolando a sua roda e as pessoas falando PlayStation? Então, é tipo isso, você roda e você vê o que cai. Pelo menos metade delas ali vão ser expectativas desancoradas. Então você roda e fica lá, será que vai cair expectativa desancorada esse mês? E todo mês ela aparece, né? Parece que é um super trunfo ali, uma carta, um coringa, acho que coringa é melhor que super trunfo. É um coringa que você encaixa em qualquer lugar quando você não tem muito o que justificar. E aí eu queria muito saber quais são essas expectativas desancoradas, porque quando a gente vê as projeções do mercado, elas estão muito próximas da realidade. Então não tem uma expectativa desancorada, ninguém está esperando que a inflação vai cair e ela explodiu. Então eu queria muito entender sobre essas desancoragens de expectativa que o Banco Central tanto fala. Mas, então, a inflação ficou em 4,26, um pouquinho, inclusive, abaixo, né? Não acima, porque quando a gente fala de desancoragem de expectativa é para cima, né? Previu ali, eu achei que a inflação ia ficar em 4,27, ela ficou em 5. Isso é uma expectativa desancorada, é quando você não consegue elementos para prever com assertividade um índice. E aqui a gente vê que tá muito próximo, inclusive para baixo. Agora vamos entender o panorama geral da inflação no mês de dezembro, para ver não só os 12 meses e o ano, que dessa vez
vão ser iguais, mas também quanto que foi a variação mensal, quanto cada grupo contribuiu para isso e quais itens pesaram no nosso bolso. Então já vamos colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar, porque em novembro, como eu tinha falado, a inflação acelerou de novembro para dezembro, ela estava em 0,18 em novembro e foi a 0,33 em dezembro. No ano passado, se a gente pega, na verdade, retrasado aqui, mas como a gente está olhando para dezembro, né, em 2024, a inflação tinha ficado em 0,52. Então, também uma desaceleração entre o mês de dezembro de 24 para 25, embora ela tenha tido um aumento no mês de novembro para dezembro. Isso levou a inflação a 4,26 e o mercado aqui, vou dar os parabéns, porque eles conseguiram acertar pelo menos a variação mensal e também os fatores que influenciaram a inflação. Mas aí também não precisa ser muito genial para entender que a habitação poderia atuar como um diminuidor e como um redutor da inflação, porque a gente teve mudança na bandeira da energia elétrica entre novembro e dezembro. Então, se você tem mudança tarifária, é esperado que você tenha um recuo nos preços. Então, já vamos ver aqui a parte de grupos, já que eu entrei nesse assunto, para a gente entender como é que fica, né, esse recuo, esse impacto, na verdade, dos grupos que compõem a inflação e o que pressionou, o que recuou, o que mudou, já trazendo spoiler que a habitação andou para trás. Então, ela contribuiu para diminuir a inflação justamente por essa queda na energia elétrica. Os alimentos, por sua vez, eles tiveram contribuição positiva nesse mês de 0,06 de impacto em ponto percentual e tiveram alta de 0,27 no grupo isolado. E isso traz uma aceleração do grupo de alimentos. E agora, principalmente agora que começa esse calorão, começa a aumentar a temperatura, alguns itens devem começar a ter aceleração de preço, principalmente aqueles mais perecíveis e que sofrem com mudanças climáticas e principalmente com calor. Seja pelo calor mesmo e porque eles são perecíveis, mas também das chuvas que vêm junto desse calorão e que podem trazer alguma questão para essa produção de itens, principalmente daqueles que são produzidos nas zonas urbanas, sofrem muito com calor, inclusive é por isso que eles são produzidos das zonas urbanas, né, nesses cinturões perto das cidades, porque eles não passam tanto tempo no transporte e não estragam tão rápido. Artigos de residência tiveram alta de 0,64, com 0,02 de contribuição, e aqui os transportes de 0,74, com 0,15 de impacto. Então, um impacto forte aí do grupo de transportes também. A alimentação e os transportes contribuíram bastante para esse mês. E, além disso, a saúde e cuidados pessoais, que está bem aqui atrás de mim, também subiram de certa forma com relevância, 0,52, e contribuíram 0,07 para a composição do índice. Então, a única força que atuou de forma contrária e que diminuiu a inflação foi justamente a habitação por conta da energia elétrica. Então, aqui também o mercado acertou e a gente vai ver agora os itens que mexeram com a inflação e que pressionaram o bolso do trabalhador nesse mês de dezembro. Apesar da megera estar domada aqui, a inflação ela ainda tem os itens, né? A gente precisa entender o que está pesando, até porque, principalmente quando a gente fala de alimentos, isso acaba pesando também mais no nosso bolso, porque a gente gasta boa parte do orçamento em alimentos, principalmente quando a gente tem menores rendas. Então, vamos ver aqui como é que fica essa variação dos alimentos, que em 12 meses, aqui não tem o grupo, mas depois eu pego para vocês, mas o que pressionou aí os nossos alimentos, nosso grupo de alimentos? A cebola teve uma variação de 12%, mas aqui no acumulado em 12 meses ainda controlado em 3%, e como eu falei, né, a gente deve começar a ver alguns itens, principalmente esses itens mais perecíveis, como a cebola, às vezes até o tomate volta para o protagonismo da inflação quando a gente tem mais calor, porque ele é bastante sensível a calor. As frutas também subiram, 1,26, as carnes 1,48, mas com acumulados em 12 meses não tão altos, justamente porque
durante o período, né, durante o ano, durante os 12 meses, eles não subiram tanto. Eles conseguiram ter uma trégua e agora eles voltam a aparecer, eles voltam a acelerar. Vamos ver rapidinho aqui o grupo de energia, só para entender de onde vem essa alta dos transportes e a gente já passa para o nosso próximo assunto, que é o assunto do dia. Então já vamos ver aqui a energia elétrica. Como eu falei, caiu 2,41, muito por essa mudança de bandeira tarifária, foi a 12,31 nos 12 meses. E o etanol, era aqui que eu queria chegar, o etanol voltou a subir nesse mês, isso já era esperado, já tinha aparecido no IPCA 15, já tinha aparecido em outros índices de inflação. O etanol sobe 2,83 e já tem um acumulado em 12 meses de 7,15. Então, o etanol aqui, por questões bastante específicas também, etanol tem uma série de motivos ou fatores que acabam levando ele para cima. Por exemplo, a disponibilidade para produzir etanol, se você vai produzir a cana para exportar açúcar, se valer a pena, vai deixar aqui para produzir etanol, depende do que está valendo a pena no mercado internacional. E o etanol sofre bastante com isso. Então, o etanol aqui subindo 2,83 e puxando também os transportes e o grupo para cima. Dito isso, vamos falar o quê? Porque chegou aquele momento que a gente gosta, que é ela, a cesta de arromba. Vamos rodar a vinheta. É hora da cesta de arromba! E para fechar o programa, a gente volta com a nossa cesta de arromba, porque na última sexta-feira teve retrospectiva, então não tivemos esse quadro que sempre traz um causo das redes ou de algo que esteja circulando bastante aí nas bocas por aí. E a gente traz hoje uma coisa que é de arromba para a nossa cesta, que é um grupo que eu vou chamar aqui de grupo S, tá? É o grupo, qualquer grupo, tá? Eu não vou falar o nome do grupo, mas a gente vai ver o post que foi feito nas redes sociais, falando sobre o perfil do trabalhador que eles querem, já falando que se não for desse jeito, eles não querem, inclusive se você entra nesse perfil, você vê um show de horrores, mas é aquela coisa, né? Trabalho enquanto eles dormem, aquela romantização da exploração e da precarização do trabalho e mais, falando que lá não tem aquela galera chata que fica falando, ai, quero meus direitos, segundo aqui, tá? O perfil do grupo fulano. Então, o grupo fulano postou assim, a nossa empresa já tem o quê? 77 pessoas. Não sei como eles conseguiram contratar 77 pessoas com esses requisitos. Eu não faria o requisito, porque eu já não faria o requisito logo no começo. Mas vamos continuar. 0 home office, todo mundo vai presencial. Para ele deve ser bom, né? Deve morar perto do trabalho. Agora, para quem fica mais de 2 horas no transporte para chegar no trabalho, deve ser bastante gostoso aí, 0 home office, inegociável. Ninguém com o perfil, esse é o melhor, ninguém com o perfil quer os meus direitos. Então lá ninguém briga pelos direitos trabalhistas, ninguém é muito chegado nisso, coisa de gente chata, né? O mundo tá ficando chato, querer direito. Lá não. Lá ninguém quer os direitos, aí ele pode explorar à vontade, né? Pode ter jornada de 20 horas, pode trabalhar 7 sem descanso, olha que bom, não precisa ter descanso entre as jornadas, ninguém quer os direitos. Dá para explorar muito bem, dá para ganhar muito em cima do trabalhador. 4 milhões por mês com margem de 70. Aqui queria entender também, né? Da onde vem essa margem de 70, é bom ficar de olho. Não deu oportunidade para ninguém. Isso eu queria entender também. Quando eu li, eu até achei que fosse brincadeira. O que será que é um item 5? Não deu oportunidade para ninguém. Será que é porque eles não têm vagas afirmativas? Algo assim que eles considerem vitimismo? Não sei, não entendi muito bem esse tópico. Inclusive, deixo aí para nossa audiência comentar, porque eu queria entender o que é não dar oportunidade para ninguém. Vamos lá. 90% do time de outros estados do Brasil, que não são home office, então que mudaram para trabalhar. Deve ser muito bom trabalhar nesse grupo fulano aqui, porque 90% dos times de outros estados e que mudaram para trabalhar lá, devem trabalhar, gostar muito de trabalhar lá, né? Ou sei lá, né? As pessoas não encontraram coisa melhor. Gente de 19, 35 e 50 anos para mostrar que não tem etarismo, né? Aí fizeram uma média. Mas aqui, gente, o que a gente vê
são, mais uma vez, aquelas características de vagas e de empresas, grupos, que acabam sempre colocando a exploração do trabalhador e essa romantização da exploração, quase ali a exploração e a romantização desse burnout, né, que as pessoas vão acabar tendo ali, trabalham enquanto eles dormem e têm um burnout aos 25 anos. Então você vê essa romantização do emprego e quem vai contra isso, quem não quer, né, é porque não quer trabalhar, porque não está afim. E normalmente é isso que você vê. Aí você vê uma pessoa dessa falando, ai, tá tão difícil de contratar, né? Por que será? Será que é porque você não quer uma pessoa que lute pelos seus direitos? Será que é porque você não quer uma pessoa que tenha ali qualquer questionamento e pensamento crítico em relação ao mercado de trabalho? Será que é porque você não dá oportunidade? Porque você mesmo falou. Então, eu infelizmente fiquei pouco tempo e gostaria de ficar mais tempo na nossa cesta de arromba, mas fecho o nosso programa nesse clima de sexta-feira que a gente adora. E agora, vou só dar um recadinho muito rápido, porque no dia 29 de janeiro, às 8 horas, tem o Mapa da Mina. E apesar do mercado ter acertado hoje a projeção de inflação, a gente sabe que eles erram 95% das vezes. Mas o Mapa da Mina não. O Mapa da Mina é o contrário, a gente acerta muito. Então, se você quiser saber as perspectivas para o ano de 2025 e usar como uma bússola mesmo para decidir a sua vida, decidir seus investimentos, saber para onde deve caminhar, tanto ali a parte financeira como a avaliação mais ambiental, também de contexto internacional, fica ligado no Mapa da Mina. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês se inscrevam em iclmercado.com.br para não só receber o convite para participar da aula, já que ela é gratuita, a gente pede para se inscrever, mas também para você lembrar e no dia 29 não ser ali surpreendido de esqueci da aula. Não, você não vai esquecer e você ainda vai ser lembrado, afinal. É um evento muito importante que muita gente espera o ano todo. Me despeço por aqui, desejo um excelente final de semana para vocês e agora vou mandar para os nossos vizinhos de cima que hoje tem carinha nova aí, temos André Uzeda e o William De Luca. Alguém falou aqui na Voz da Consciência, posso falar? Alguém falou na Voz da Consciência que o André Uzeda está parecendo o Kiko do KLB na foto. E aí vocês, na nossa audiência, podem dar o veredito se vocês acham ou não. Então, mais que excelente companhia agora com o nosso KLB genérico no ICL a partir das 11h30. Quase perdi tudo aqui. Uma boa sexta-feira e fim de semana para vocês e eu volto na segunda para falar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora Maganha, vou estar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades, sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e sem armadilha. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.